Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de dezembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2147. Tem 5 páginas e 47 logias. Tem 18 máximos, sendo que no detalhismo tem 12. O tema é binômio, admiração, discordância. A especialidade é a conviviologia. Definição: o binômio, admiração, discordância é a coexistência do ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo, ou seja, o ato de conjuntamente manter pontos de vistas, inclusive filosóficos, distintos entre as consins e enfatizar os trafores acima dos trafares alheios. A harmonia entre diferentes consciências e mundividências. As interações sociais da consciência lúcida. O fato óbvio de sem o binômio admiração-discordância, as atividades conscienciológicas dos debates desse tertuliário não se sustentariam. O binômio admiração-discordância indispensável à harmonia doméstica. A aplicação do binômio admiração-discordância às aulas e conferências atuantes na melhoria da sociabilidade. O binômio admiração-discordância como desencadeador da saudade. A não violência exemplificada. A desobediência civil quando homeostática. A objeção de consciência evolutiva, a superpessoal silenciosa, a repulsa inteligente do lado patológico das consciências. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a caracterologia com 7 reações pessoais positivas da consciência lúcida quando interpreta e vivencia cosmoeticamente o binômio admiração-discordância a partir do código pessoal de cosmoética. Na remissiologia, dentre os 15 verbetes, nós destacamos adversário ideológico, aglutinação intencional, amizade interativa, antipodia consanguínea e plenitude convivencial. Agora, a frase enfática. O binômio admiração-discordância fundamenta a convivialidade cosmoética da consciência lúcida, intermissivista, praticante do princípio da descrença, prioritário, proexológico e evolutivo. Você admite e aplica o binômio admiração-discordância em todas as instâncias e contingenciamentos da vida intra e extrafísica. Agora, a mega análise aqui nós destacamos 15 itens. Conviviologia, contradições, intercompreensão, harmonia, mega fraternidade, coexistência, divergência, paradiplomacia, sociabilidade, amizade, objeção, grupo karmologia, autodiscernimentologia, heterocriticologia e respeito. Agora, questionamentos. Há alguns dias fui ao psiquiatra devido ao ansiosismo. Ele me receitou os medicamentos fluoxetina e lírica. Quais as implicações teria em meu parapsiquismo? O que mais pode ser feito para resolver esse processo? Não, a melhor coisa que você faz é seguir isso aí e ver os resultados. Quando a poeira baixar, pacificar o processo, você se sentir melhor, aí você pensa no resto. Olha bem isso por enquanto. A condição de assediadores, no caso dos parapsicóticos pós-mortem, é a condição mais comum, a maioria das consciências nesse estado? Não, assediador tem de tudo. O que tem é mais comum que existe são os, vamos dizer assim, as consceneres. São as consciências psicóticas com processo da energia. Então ela vem, mas ela é uma assediadora
que ao mesmo tempo não é. Porque a intenção ela não tem para isso. Ela vai devido ao processo da empatia e o processo do tactismo da própria natureza da energia empática com ela. De modo que assediador não. Assediador, eles, às vezes, não são tão parapsicóticos. Eles são muito conscientes do erro que eles praticam. De modo que é igual, por exemplo, um serial killer aqui na vida comum. Mega assediador não é fácil. Então a gente tem que entender, não é igual a Consenere. Muitas Conseneres são satélite de mega assediador. Sendo que o tema da tertúlia é binômio, admiração, discordância, o senhor poderia falar um pouco sobre Paulo Francis? Era uma pessoa inteligentíssima e brincalhona, mas que aos olhos do público brasileiro, muitas vezes passava por uma pessoa que odiava o Brasil. Pessoalmente sei que não era nada disso. O problema mesmo é que os brasileiros não aceitam pessoas com esse nível de inteligência e que falam o que pensam. Não, o problema é o seguinte, o Paulo foi um dos únicos que eu encontrei na minha vida que entendeu bem esse binômio, admiração e discordância, que ele achava que o Brasil não tem isso. A maioria dos brasileiros não entende o binômio, admiração e discordância. Ou a pessoa é do jeito deles ou ela é contra. Ou é ou não é, 8 e 80, eles não têm meio termo. No Brasil ainda tem muito disso, é a cultura brasileira do jeitinho. Isso é um erro, é um processo selvagem, primário, boboca. O Paulo Francis sabia disso, metia o pau. E ele estava certo em muita coisa que ele meteu o pau. Mas às vezes era exagerado, porque ele era muito artista ainda, muito ator. Então fazia histrionismo demais, tanto no modo de falar, no modo de expressar e também no manuscrito, no grafismo dele, aquilo que ele escrevia. Agora, era uma grande personalidade. Eu seguia muito o que ele escrevia, lia muita coisa dele. Ele era de Ipanema, eu morei lá no período do Pasquim, essa coisa toda, eu vi esse povo tudo de perto. Ele, o Ziraldo, a turma toda. Aquele nosso amigo que esteve aqui, tem um deles também do Pasquim que esteve aqui. O senhor poderia comentar, esclarecer sobre o homem que tem 2 ou mais ficantes, onde ele não assume nenhuma delas? É correto agir desse modo? Qual a consequência disso na vida atual e no futuro da consciência? Como a conscienciologia vê esse tipo de relacionamento? Olha aqui, isso é promiscuidade. A pessoa que é promíscua é da baratosfera, é um negócio tudo errado. Agora, ficante é um dos nomes que estão usando hoje para o processo da prostituta e outros nomes mais ou menos desse tipo. Começaram a usar muito com jovens, que não tem, o ficar com. Agora, hoje, ficante já é sinônimo de prostituta, amante, cortesã e etc. tal. Agora, esse caso que você está falando aí, são as pessoas promíscuas. A promiscuidade é negativa e é um assédio. Isso não é fácil, não se pode confiar em pessoa muito promíscua. Quando se faz a tenepse, se tem a sensação de que nada aconteceu durante os 50 minutos, porque não sentiu nenhuma emanação ou qualquer acontecimento diferente. Normalmente sinto emanações pelo corpo em várias áreas e muitas vezes tenho a impressão de que o quarto está cheio de pessoas me observando. Faço tenepse há 5 meses. Ao assistir os vídeos do curso avançado de tenepse 2008, achei que todas as dúvidas tinham sido respondidas. Mas sempre fica alguma coisa a esclarecer quando se começa a praticar. Pode falar alguma coisa sobre o assunto? É lógico que tem. Agora, você tem que seguir e honrar o seu nome. Olhar os detalhes, as coisinhas. O nome dele, o sobrenome dele é Lavor. Lavor quer dizer burilamento. É o trabalho com detalhes. Você está está honrando o seu nome, está perfeito. Vamos em frente. Tem que começar a trabalhar com isso, ver os detalhes. Agora, qualquer coisa você pergunta, que nós não estamos cobrando nada ultimamente aqui. Não é isso? A gente faz força para responder. Quando a gente sabe, quando a gente não sabe também, a gente fala que não sabe. Que é a vida. Agora, vamos em frente. E viva os lavores com detalhes de burilamento, de aperfeiçoamento, de melhoria. É isso? É arranjar as filigranas, não é isso? Da realidade, isso é ideal.
Vamos honrar esse nome. Estou com você e não abro. Professor Quem é que Valdo, tá? Pode falar. na página 9, Fatologia, quarta linha de baixo para cima. O binômio admiração-discordância como desencadeador da saudade. O senhor podia falar mais sobre esse binômio? Ali na quarta linha de baixo para cima da Fatologia. Ah, sei. Binômio admiração-discordância como desencadeador da saudade. Sim, o processo da saudade aí é o seguinte: a pessoa às vezes ela teve uma vida com a outra, aonde tudo dava certo, todo mundo estava de acordo. Agora chega num certo ponto que ela começa a ver que tinha muita coisa errada. Ela começa a aperfeiçoar aquilo e a outra ficou para trás. Então eu tenho saudade, tanto de uma quanto de outra, daquela época que tudo estava dando certo, estava tudo entrosado. Hoje já não é mais. Porque às vezes a discordância não dá para você ter um convívio íntimo com a outra pessoa. Ela estabelece uma barreira. Então isso aí às vezes vai dar uma saudade daquilo que a pessoa era ingênua, naquela fase da ingenuidade. Agora, uma delas ficou alerta, ficou antenada, acordou, despertou, viu a realidade. Essa, às vezes, é que vai ter mais saudade, né? E vai ter pena da outra. Essas coisas acontecem na vida humana e na intermissão. Tá certo? Tem lógica? Observa. O binômio admiração-discordância, ele é extremamente importante para todo mundo. Se a pessoa não souber viver com admiração-discordância, ela não evolui. Ela estaciona, é inevitável, não tem jeito. Outra coisa importante que eu vi no verbete, que é a questão do princípio da descrença. Como é que seria assim uma vivência, uma preparação para a questão do princípio da descrença? O princípio da descrença é baseado nisso. Mas não é só isso, né? Aqui eu falo várias coisas. Por exemplo, a desobediência civil, a objeção de consciência, a homem super. Só essas três coisas aí já está valendo muito aí o princípio da nossa aí. A coexistência pacífica com a outra pessoa, a aceitação do contraditório. Não, tá fantástico. Eu vou dar uma de Tânia agora. Parabéns pelo verbete. Tá. Tá maravilhoso. Isso é a Tânia. Eu vou ocupar o papel da Tânia. A Tânia não está aí. Em tecnologia, página 10, segunda linha, poderia detalhar a técnica etológica do salto baixo? Escuta, um dia desse caiu aqui com outra pessoa que respondeu sobre isso. Você quer falar alguma coisa? Fala aí. O que é o salto alto que se fala, né? A pessoa que vai olhar os outros com uma soberba, olhando por cima. Então, a técnica etológica do salto baixo é você ver de igual para igual as pessoas. Tem até um verbete que é dissensão cosmoética. Às vezes você pode até estar num nível maior, mas você abaixa para poder conversar com aquelas pessoas de uma forma mais fraterna. Então, é isso. Na Fatologia, página 9, final da quinta linha, poderia nos explicar em mais detalhes o binômio admiração-discordância como desencadeador da saudade? Eu acabei de falar. Eu acho que não precisa explicar isso mais. E também na sétima linha, a homem superpessoal silenciosa. É quando a pessoa ela evita fazer alguma coisa em silêncio, não fala nada. Então ela faz a omissão superavitária. Ela sabe que não é bom participar daquilo, porque ela não pode ser comparsa de uma coisa que está errada. Então ela fica de olho, observando. Se amanhã der chance, ela abre o jogo, mas por enquanto não vale a pena, o ambiente não permite. O contexto não está para peixe. Então é quando a água, que a piranha começa a andar de costa. Não é isso? Na binomiologia, página 10, segunda linha. Como funciona o binômio dinamismo-manutenção?
É o que a gente tem feito aqui, um esforço danado para expor. A conscienciologia toda é baseada nisso. É o dinamismo evolutivo com a manutenção do alto esforço. Então a pessoa tem o alto esforço, aquela manutenção, o tempo todo, com regularidade, em alto nível, nivelando por cima, e com dinamismo, procurando ter eficácia, sendo eficiente, dinamizando, agilizando o processo, usando isso que nós chamamos de autotaquirritmologia. Na fatologia, página 9, final da 5ª linha, poderia nos explicar em detalhes o binômio, admiração, discordância, como desencadeador da saudade. Não, esse aqui está igualzinho. Mandaram um negócio repetido. Me perdoa o mau jeito, não tem nada a ver com isso, que eu vou lendo aqui, não está aparecendo. Quando se reconhece certa superioridade evolutiva de uma consciência relativa ao nosso nível de cosmovisão e cosmoética, a aplicação da técnica do binômio, admiração e discordância pode ser prejudicada? Aí depende. Se você discorda de algo que é anticosmoético, não interessa o nível da consciência. Então vamos devagar com isso. A gente não pode concordar com a anticosmoética da outra pessoa. Não interessa se você acha que ela é evoluída ou não é, se é fêmea ou macho, se é madura ou se não é, não interessa. A escolaridade que ela tem, não interessa. Passamos a reconhecer que boa parte de nossas discordâncias advém de nossa própria ignorância e imaturidade. Sim, tal fato ocorre, por exemplo, relativo a nossos amparadores. Poderia comentar? Sim. Mas olha, aí vamos esclarecer uma coisa muito séria, que não é o binômio admiração e discordância. É uma coisa mais séria. Chama-se irresistibilidade evolutiva. Você quer falar também sobre irresistibilidade? Explica aí. Algumas de vocês, é bom vocês falarem. É irresistibilidade, que dependendo se a pessoa ela sabe mais, ela tem mais maturidade, então quando ela faz alguma colocação, ela é irresistível, quer dizer, não tem como você ir contra essa determinação, em função da maior lucidez, maior experiência, maior cosmovisão desse parecer. Nesse ponto, o binômio admiração e discordância mostra a inferioridade ou a ignorância da pessoa. Poderia explicar em tecnologia, página 10, a técnica do sobreparamento analítico e a técnica da Om Super? Sobreparamento analítico é a hora que você sobrepaira as coisas. Você fica em um nível tal, olhando o panorama através do mirante. Você fica no mirante observando o skyline, a paisagem, o ambiente, e vendo tudo o que acontece entre as consciências, entre os fatos, os contingenciamentos, os percalços, as agruras da própria experiência, e você não se deixa, vamos dizer, influenciar por aquilo. Você vê o lado bom, procurar examinar a cosmovisão do ponto de vista cosmoético. Enfim, você fica equidistante da anticosmoética. Você então dá uma banana para a baratosfera e você começa a funcionar corretamente na linha, vamos dizer, da realização e consecução da sua programação existencial. Agora, a técnica da Om Super. Om Super quer dizer omissão superavitária. É você não participar de alguma coisa que seja errada. E que a pessoa às vezes não viram, que às vezes estão até defendendo aquele erro. Você então não participa daquilo, você não se acumplicia, você não é comparsa. Então é um processo da máfia, você não entra na máfia, deixa para lá. Isso é omissão superavitária, você se omite, tira o corpo fora, salta de banda, de um ponto de vista cosmoético. Isso aí é importante. Outra coisa séria para a gente analisar a técnica da Om Super é o seguinte: as pessoas não são boas apenas por aquilo que elas fazem. Não, não são. Elas são boas por aquilo que elas fazem e por aquilo que elas deixam de fazer. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser muito boa. No Brasil, por exemplo, tinha aquele Betinho que ajudava muitas pessoas. Estava muito doente, mas ajudava muitas pessoas.
Então fazia assistência, aquela coisa toda. Aí ele começou a ver e exaltar o processo do jogo do bicho, que dava dinheiro para ajudar os outros. Quer dizer, isso é comparceria, o negócio é errado. Então nós temos que examinar até que ponto que nós vamos nas coisas, para a gente não ser comparsa da máfia. Isso aí é seríssimo. Eu agora estava pensando no Betinho, que eu também conheci, que agora é bom, porque estão acabando, que o jogo do bicho está diminuindo toda aquela força. E eles agora estão começando a entrar no último reduto do jogo do bicho, são as escolas de samba. Então, uma vergonha o que se passa no Rio de Janeiro, entre o jogo do bicho e a... Mas foram lá no cara, na Avenida Atlântica, examinar lá a cobertura dele de 3 andares, um negócio sério. Estão pegando o povo, é a turma da polícia. Eles falam Ministério Público, mas o problema ali já é policial mesmo, negócio sério. Já levaram várias pessoas para a cadeia, tudo isso. Porque o jogo do bicho já não tem mais aquela expressão, mas ele ainda funciona. E outra coisa, o jogo do bicho é um dos maiores máfias que o Brasil já criou desde o século XVIII. Uma vergonha. Professor, aqui no B, até pegando esse gancho, o senhor está falando de jogo do bicho, de máfia. Na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, a desobediência civil quando homeostática. Queria saber o seguinte, como é que a gente pode diferenciar um limite entre a desobediência civil quando homeostática e o negocinho evolutivo? Aí é você que tem que ver qual é o seu interesse nessa história. A desobediência civil tem hora. Você, por exemplo, você vai para uma... Eu vi na minha vida 6 ditaduras. Você acha que eu participei disso? Eu meti o pau nesse negócio todo. Uma delas me criou problema na Espanha. Eu meti o pau no negócio do Franco e no Opus Dei. Aquilo me criou problema. Mas a gente superou, sem problema. Porque, por exemplo, a questão dos impostos aqui no Brasil, né? Sim. É muito complicado. Aí é preciso ver o imposto que você paga e o que você está fazendo. Agora, tem uma coisa. Você deve pagar os seus impostos, não interessa se eles vão aplicar o dinheiro mal. Agora, meta o pau no governo se está aplicando mal. Igual isso aí, por exemplo. Já pensou esse governo da dona Dilma? 6 ministros já foram para a rua e ainda tem mais gente escalada para cair fora. Quer dizer, estão defenestrando os ministérios. Os ministérios não são ministérios, são mistérios. É tudo um processo de bolso. É o mistério do cifrão. Para onde vai esse dinheiro? É uma vergonha total. Agora, ainda não pegaram. Tem ainda os processos do PT que são piores. Eles estão pegando mais ministérios dos outros partidos. E a turma do PT? Porque às vezes... E cadê o mensalão? Como é que está? 3 anos já se passaram. Como é que é? Cadê esse povo? Quer dizer, isso tudo é uma vergonha. Nós não temos uma ditadura, mas tem uma máfia do cifrão, a partir do PT. Essa é a verdade do Brasil. É porque às vezes eu penso assim, eu poderia pegar esse dinheiro que eu estou pagando em imposto e fazer uma... Mas você não pode fazer isso, vai devagar, porque assim você está forçando a barra. Você está se compliciando a eles indiretamente. Sim, Eles não estão indo com a lei, você também não está. Todos os dois vão ficar ilícitos. Vocês dois são criminosos. Não, são eu estou dizendo que eu faço isso. São delinquentes. Tá certo? Ilícitos. A ilicitude, Sim, ela tem que ser examinada com muita calma. Senão não vai. A criminalidade é coisa sutil. Não tem só crime, genocídio ou uma guerra que mata todo mundo está vendo e participando. Não. Existem os crimes por trás do morro, com um olhar curvo, nos bastidores, underground, clandestino, disfarçado, camuflado. Não precisa explicar mais, não? Não entendeu? Né? Pior é isso. O senhor fala o binômio, admiração, discordância, mantendo a desopressão oropensênica. Podia esclarecer melhor? O problema todo é o seguinte: existe um processo que a pessoa, por exemplo, ela conhece um amigo, aí ela examina e vê
uma falta que o amigo cometeu, muito silenciosamente, calada, etc. E a pessoa não pode falar aquilo ali, não tem ambiente. Às vezes você viu que cometeu, mas você não tem indício, você não tem provas daquilo, você não pode evidenciar. Então você veja, aí você tem que se repor, respirar fundo e ver, não, vamos examinar e acompanhar o processo. Se amanhã der jeito, a gente abre o jogo, fala com ele ou fala com os outros, ou alguém vai tomar atitude, vamos acompanhar para ver. Então essa admiração, discordância, desoprime a pessoa. Tira um peso das costas, porque é duro de conviver com isso. Eu fico sabendo de um monte de coisa assim. Não só por aquilo que eles me falam, como aquilo que eu vejo pelas consciências assediadoras, como aquilo que eu recebo pela TENEPS. Não é fácil. E pelos fatos que acontecem que você vai examinando. Não é nada fácil isso. Há casos, por exemplo, sutis de delinquência, que a pessoa, às vezes muito inteligente, ela pensa que os outros são burros. Ela não vê que os outros, às vezes, são mais inteligentes que ela. Ela comete o ilícito e a gente fica sabendo, não tem saída, a pessoa está encantuada, mas você não tem prova daquilo. Mas você fica de olho para ver se vai acontecer de novo. Isso é terrível, mas é o jeito. Então, o binômio admiração-discordância, ele permite que você seja o verdadeiro detetive cosmoético na evolução. Você pode, então, começar a trabalhar como evoluciólogo. Você vai ser amparador dos outros. Agora, em primeiro lugar, é o serviço de surdina, de silêncio, sigilo, urubu servando, para ver o que vai dar. Não é fácil. Eu tenho vários casos que eu estou seguindo assim de pessoas que eu vejo. Agora é uma pena. Eu às vezes vejo um caso desse, e a pouco a pessoa dessoma. Aí eu fico quieto, eu procuro não pensar, porque senão eu vou evocar a presença da pessoa. Você está entendendo? Aí eu deixo para os amparadores. Se a gente tiver que entrar no desassédio, que os amparadores desencadeiem a assistência. Mas eu não quero forçar a barra. Senão eu fico querendo arrumar o mundo, eu não posso. A gente não pode querer agradar o povo todo. Você não pode querer ficar bem com todo mundo, tem que ir com calma. Nunca a pessoa fica bem com todo mundo. Nem o J. Cristo não conseguiu, nem o Chico Xavier não conseguiu. Entende? Qualquer um que vocês arranjarem, ninguém nunca conseguiu isso. Eu penso que nenhuma consciência livre chegou a ficar com consciência livre sendo unanimidade na humanidade inteira. Isso é terrível a gente pensar, mas é a verdade. Pensa bem se tem lógica. De modo que o binômio admiração discordância, até a consciência livre precisa disso. Tá. Você está entendendo aqui o que eu estava te falando? Aí, é dentro desse contexto. Valdo. Escreve aí esse que você me dá lá depois. Aqui no... Sim. E aí vem a questão, né? Você não fica bem com todo mundo, ou todo mundo não fica bem com você, que é normal, né? E tem a discussão das questões, por exemplo, da desperticidade, que você ontem comentou que haveria uma demanda, então, para que as pessoas se posicionassem para estarem despertas aí em 3 anos. Você estava lá no CP2? Não, você comentou comigo e houve só um comentário assim geral, né? E aí tem a questão do assédio, do autoassédio, quer dizer, nem todo mundo fica bem com a gente, mas não significa necessariamente que você precise pensionizar nada a respeito dessa pessoa, ou pelo menos exteriorizar o que for melhor para elas. Chega num certo ponto que você não pode ser ingênuo. Então, a autopensenidade sobre o assunto, estabelecendo um critério de abordagem, experimentação, e vamos dizer, analíticologia, é um processo de hermenêutica, de exegética. Você não vai deixar de fazer. Eu, por exemplo, não deixo. Para mim é impraticável isso. Eu tenho que assumir a situação. Eu tenho que saber. Eu chego, então, a uma conclusão temporária, como todas, porque não existe conclusão definitiva.
Então vem aquela temporária. Olha a lógica. Isso não é nada fácil. Como um pesquisador mesmo. Né? Um olhar de quem analisa, disseca e estabelece. Bom, até aqui eu consigo ir e a partir daqui eu mantenho uma certa distância. Agora, a gente tem que ir olhando, porque cedo ou tarde você vê aquele resultado, aquela situação. Então, por exemplo, havia uma pessoa que a gente estava examinando o desenvolvimento dela, a situação toda, e eu procurando ajudar, amigos meus procurando ajudar tudo isso. De uma hora para outra, ela comete um crime de cleptomania. Quer dizer, um roubo silencioso, a moça roubou, sem ninguém nem percebeu nem nada, mas chegou num certo ponto que não tinha jeito. Lá pela santa situação ficou tão séria, ela ficou tão encantoada que ela confessou o crime, mostrou a situação toda. Essa pessoa se afasta do caminho da gente, porque ela não encontra mais ambiente para ela junto da gente. Agora veja, teve um período de admiração, discordância, que eu vi aquilo e falei assim, não, vamos ter esperança, que ela vai melhorar, vamos ver o que dá. Mas, às vezes você ganha, outra você perde, você não ganha todas. Então, na questão da assistência é a mesma coisa. Agora, é duro, pensa bem uma pessoa que você admira demais, uma moça lá, cheia de vida, bonita, jovem, tudo, tem tudo na vida. E de uma hora para outra ela mostra que ela é cleptomaníaca. Quer dizer, ela rouba em silêncio, sem mostrar que roubou. Quase sempre essa pessoa ela é miserê, ela é mão de vaca, ela é avarenta, avara. Entende? Mas olha, isso é uma das coisas que eu tenho mais pena. Porque não adianta você chegar para essa pessoa, que eu fiz isso muito. Em Uberaba, eu fiz isso algumas vezes para ver, nada deu certo. Chegava e dava um monte de dinheiro para a pessoa, vai lá e compra um monte disso, porque não adianta. O problema, a pessoa é cleptomaníaca para roubar 10 pratas, 10 reais. Ela se sente bem. Aquilo aumenta o ego dela. É o prazer do roubo, de ter uma coisa que foi assim, feita por acaso, pela vontade dela. A cleptomania é baseada nisso. Então veja, há certas injunções da consciência que vêm da paragenética dela, das vidas, das retrovidas dela. Como é que fica isso? Nós já tivemos só aqui no CAEC 2 moças assim. Hoje já estão trabalhando aqui mais. Uma delas foi esse ano, ela foi embora. Essa confessou a situação toda. Uma outra, aconteceu 2 coisas. Primeiro, houve um caso lá no Instituto no Rio. Depois ela veio para cá, aconteceu a mesma coisa. Tudo igualzinho. Foi aí, então, que a evidência ficou mais clara. Aí, a gente evita, né? E cleptomania precisa de ver o que a pessoa gosta. Tem gente que é dinheiro, tem outras que é joia, tem outras que é livro. Eu, por exemplo, já tive gente que me avisaram, fulano é cleptomania, cuidado com ele, porque ele quer visitar a sua biblioteca. Eu disse, mas o que tem a biblioteca a ver com isso? Ele gosta de livro. Agora, tudo elevava as lembranças, né? O negócio não é fácil. Agora, coitado, cleptomania que rouba livro dá muito trabalho. Joia é mais fácil. Entende? Agora, livro é mais difícil, é mais volumoso e tal. É diferente. Dependendo ainda é mais difícil de esconder, mas, né? Você está entendendo, então, o que é o binômio, admiração, discordância, o que é homem super, o que é o entendimento que a gente tem que ter com as pessoas, examinar muito. Não é fácil, né? Não é fácil. Agora, a gente tem que ter muita compreensão. Humanidade, fraternidade é intercompreensão. É aquilo que eu chamo a ponte da intercompreensão. Agora, o que eu penso é o seguinte, a maioria aqui hoje já está mais ou menos, mais da metade, mais de 51% da nossa turma já tem noção do binômio admiração discordância. Também eu estou falando nisso desde que eu comecei a falar de conscienciologia, né? Já tem mais de 2 décadas intensas falando nisso, na admiração e discordância. Agora,
Tinha gente que chegava no instituto, eu vi o jeito dele e falei assim, ó, pela minha admiração, discordância, ele não aguenta ficar aqui. Aí eles perguntavam para mim, você dá quanto prazo para ele? Eu falei assim, 1 ano. É batata. Vários desses chegaram, homens e mulheres, não aguentaram ficar. Foi por isso que nós começamos a fazer o ECP1, que é para fazer o desassédio dessas pessoas. No ECP1, começa a falar a verdade, ou a pessoa aceita ou deserta. Não tem jeito. Ou ela se renova, se recicla, ou desiste. É assim que a pessoa chega no ECP2. Quando chega no ECP2 é porque ela já tem alguma abertura consciencial. Senão ela não chegaria. Ela não aguentaria. O ECP1 é justamente o tira-tema. É o pega para capar, como nós falamos. Está entendendo? Acaba com o dilema, o impasse e certas dúvidas angustiantes. Seria como um dos primeiros gargalos, então, que a pessoa passaria, ou seria um ponto de viragem, alguma coisa assim? Agora, o problema todo é que existem gargalos que são esses mega trafares da pessoa, que aí já é um nogórdio, né? É o busilhos, esse é difícil. Isso aí tem que ver. Igual esse caso, por exemplo, de a cleptomania, não é fácil, que é muito constrangedor para todo mundo. Muito difícil. Entende? Poderia aprofundar e expor as nuances entre os itens da antonimologia, página 9. Admiração pessoal, discordância pessoal, ressentimento, mágoa. Ressentimento e mágoa é mais ou menos a mesma coisa. É a pessoa que fica melindrada por, às vezes, pequenas insignificâncias. Ela fica com suscetibilidade, melindre. Desafeição é o desamor, é a falta de amor, é a falta de fraternidade, é a falta de compreensão. Antagonismo conscienciológico é quando a gente tem noção da cosmoética e a pessoa não tem noção nenhuma de moral. Você fica antagônico àquele processo. Amizade evitável é a amizade do mafioso, não dá certo. Atualmente, por exemplo, tem um negócio mais sério ainda. É o toxicomaníaco, toxicômano. Esse também é difícil. Ou você faz assistência para ver se ele melhora, agora chega no certo ponto, você vê que ele não quer melhorar, o negócio é deixar para lá. E você não pode confiar numa pessoa toxicômana. Isso aí é um perigão. Agora, vocês viram que o Brasil, a nossa presidente Dilma, colocou lá, já assinou o decreto para não ter mais fumo debaixo de qualquer teto, dentro de casa. Isso é o máximo. Parabéns para ela. Ela é o máximo. Isso aí é muito sério. Agora, precisa ver os processos de álcool. O que vão fazer com álcool? Tem que dar um jeito. Álcool até agora não falaram nada, porque dá muito dinheiro para o governo. O PT deve receber muito dinheiro dos alcoólatras. Poderia aprofundar e expor as nuances entre os itens. Então, eu acho que eu respondi tudo que você está querendo. Como fica pela visão da cosmoética a noção do próprio soma para servir em estudos da Faculdade de Medicina? Olha, sempre é bom. Se você quer oferecer o seu cadáver para a Faculdade de Medicina, você sempre vai ajudar. Agora, parece que a maioria das faculdades hoje já tem muito cadáver. Eu lembro daquele lá perto da Glória, que tinha 400 cadáveres, sabe, no gelo, lá no Formol. 400 cadáveres, lá na Glória. Na ocasião, eu fui lá para saber, eles me informaram que eram 400 cadáveres. Então, parece que já tem muito cadáver por aí afora. É porque o povo tem morrido mais, né? Então, aumenta o número de cadáveres. Esse binômio tem sido, para mim, um dos mais importantes e mais usados no dia a dia. Às vezes é difícil, mas nada que a mordida na língua não coloque novamente nos eixos. O salto alto é um método que uso esporadicamente para baixar a arrogância alheia. Funciona, pois vem seguida de palavras diplomáticas que acordam a pessoa. Esse método perde a função da tarde assistencial? Não. Depende a sua intenção, o modo de fazer, se as energias são positivas e olhar o resultado. Se o resultado é positivo, tudo bem.
Vamos em frente. Em tecnologia, página 10, primeira linha, poderia explicar sobre a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas à convivialidade sadia? É isso que eu estou falando, é você ver os detalhes das manifestações das pessoas no seu entorno. Como é que são os detalhes? E levar isso à exaustividade, examinar tudo. Por exemplo, nós aqui procuramos examinar isso. O que é o consincobaia? O que é o conscienciograma? O que é a análise, por exemplo, da conscienciometria? O que é a análise da consciencioterapia? O que é a análise, por exemplo, do AVA? Que é o processo, por exemplo, de fazer aí um leve interrogatório fraterno com as pessoas. Isso tudo é exaustividade. Essa exaustividade é que ajuda a convivialidade. Porque quando você vai nessa profundidade de análise, você confia mais na pessoa. Você já conhece mais a ela. Isso é muito sério. Professor? Sim. Aqui no Em Principiologia, a antepenúltima linha, o senhor Qual colocou... que é o... Principiologia, página 10. Principiologia? Pois não. O que tu queres? Dois princípios. O princípio do posicionamento pessoal e no último item, o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos. O princípio do posicionamento pessoal é o PPP, é o 3Ps. Sim. O caso é o seguinte, você tem que ter princípios assentados por você, que você pensou bem, sobre o seu posicionamento. Como é? Porque todo mundo tem que ter um posicionamento na vida. Você não pode ficar vendo a banda passar de braços cruzados com cara de paisagem. A pessoa tem que tomar uma atitude na vida. Então, essa postura é o princípio pessoal dela. Esse princípio ele tem que ser baseado no CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética da pessoa. Ela tem que ver o processo evolutivo, a prioridade maior, como é que ela funciona. Agora, você entendeu isso aí? Esse Sim, é o posicionamento pessoal. Sim. Agora, qual que é o outro que você quer? O último, o Ao princípio... princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos. Mas esse é o óbvio, né? Todo Digo, mundo sabe. esses dois princípios poderiam explicitar o trinômio, explicitar ou compreender a teática, né? Do trinômio valores inconciliáveis, interesses incompatíveis, coexistência harmoniosa. Ah, sim. O problema todo aí é o seguinte: valores inconciliáveis, é justamente isso. Tem situações que as pessoas não são iguais, tem coisas que não concilia, que não conjuminam, o negócio não dá certo. Agora, interesse incompatível também. Tem gente que tem metas diferentes da gente. Então, a coexistência harmoniosa. Você tem que ter o binômio admiração, discordância para sustentar esse trinômio, senão você não dá conta. Por isso, eu perguntava a respeito de esses dois princípios. Quando a pessoa tem posicionamento pessoal, isso implicaria também claridade sobre o megafoco, ou a postura. E ver o processo ter da em conta, intenção. Olha a intenção. e ter em conta respeito à intenção. O princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos. O problema é que a gente nasce pelado e dessoma pelado, sozinho. Isso favorece. Sabe como é que é? E outra coisa, a gente vai conversar com o evoluciólogo sobre a próxima vida sozinho. O amparador não vai junto. Então, como é que fica? É preciso a pessoa ver o processo do personalíssimo. Ele existe na evolução. Em primeiro lugar, é egologia, egokarmologia, até chegar no policarmo. Predomina aí o processo da autocrítica, mais que da Pois é, autocrítica, autodesassédio. Autodiscernimento. E outra coisa, inconflitividade. Também isso é Agora, importantíssimo. eu pensava a respeito de um binômio que, mientras eu lia este binômio a respeito, não, de hoje, que é intencio recta
Ah, sim. E confiabilidade. Pois é. Como produz o nível de intenção, confiabilidade na outra pessoa. Isso favorece, por exemplo, a Agora, quanto falta de melhor desunião. seja a qualificação da intenção, a pessoa ou a consciência é mais tranquila. Isso é importantíssimo. A qualificação da intenção dá a qualificação da harmonia da pessoa. Se a intenção não é boa, ela nunca está com harmonia. E compreendendo a estrutura dos holopensenes também favorece isso, né? Favorece. Ir compreendendo a estrutura dos holopensenes. Sempre ajuda. Como vão, sim. Considerando, aparecendo as coisas, os motivos, os porquê das coisas, vai favorecendo esse binômio. E Vamos estudar. É. O que mais? Professor. Efeitologia, o último item. Ela tem. Os efeitos pacificadores dos acordos diplomáticos e paradiplomáticos para a convivência sadia. Assim, isso aí é o processo da política internacional, etc. Dos países. Isso é uma necessidade. Professor, na polinomiologia, poderia ampliar para a gente sobre o polinômio volição, decisão, repetição e exatidão? Volição quer dizer a vontade da pessoa, aquela vontade firme que ela tem. Decisão é a hora que ela decidiu alguma coisa e determinou fazer alguma coisa. A repetição era a hora que ela tem paciência para fazer a bate-pensenidade. É o problema de repetir, é a circularidade. É ela ter paciência para fazer a mesma coisa muitas vezes. E a exatidão. É ela procurar fazer isso muitas vezes exatíssima, certíssima. Tá. Tudo em cima da pinta, em cima do lance, Mas certinho. no contexto da admiração discordância. Então, Sim, esses... isso tudo aqui é importantíssimo. Uma pessoa, ela precisa ter admiração e discordância para ela funcionar com tudo isso aqui, perante os outros. Se ela tem consigo, ela vai entender mais os outros. Uma pessoa que tem volição, decisão, repetição e exatidão, ela é uma pessoa ponderada, porque ela reflete mais do que a média. Se ela refletir, ela vai chegar no binômio admiração e discordância por si mesma, não precisa falar. Tá certo. Ela vai ser assim, naturalmente, só de pensar, de refletir. Tá. Agora, isso aqui é o caminho da reflexão, Que é o faz caminho uma- do discernimento, é o caminho da melhoria da interacuidade. Aquilo que eu chamo da holomaturologia da pessoa. É o nível máximo aí que a gente tem que procurar alcançar o mais depressa possível. Desde as pequenas coisas até as grandes. Desde os processos intrafísicos até aqueles que são extrafísicos. Tá certo. Tá? Baldo, Soldado. aqui no B. Quem vai? Era você? Da igual. Bom, aqui no B, en la página 9, en patología, la última item que dice a repulsa inteligente do lado, Do lado patológico. patológico das consciências. E isso referido também a enfatizar os trafores acima dos trafares alheios, tem a relação. Pois é, mas a repulsa inteligente, você sabe o que é. Uma pessoa está fumando, você cai fora, não fica perto dela. A outra está bebendo demais, está bêbada, você não pode ajudar, cai fora. Tudo é uma repulsa. Agora, tem outros nomes para isso: desdém, Acho que diz esnobação, repulsa banana inteligente. tecnique, tudo serve para isso. Mas diz repulsa inteligente, é decir, como manejar a situação. Pois é, agora você tem que saber conviver com isso para não brigar com a pessoa. Você pode sair de fininho, a francesa, sai em sigilo, sem participar. Agora, é muita coisa que tem na vida. Até numa festa. Uma das coisas mais difíceis que tem é você ir numa festa. Se tiver gente demais, você está de acordo com tudo que acontecer ali. Tem coisa que você não vai estar de acordo. Então, você tem que criar o seu mundinho particular, até dentro de uma festa. O social, às vezes, tem que ser muito bem feito, tem que pensar muito, para você não ser conivente, não ser acumpliciar. Então, a repulsa
que eu falo aqui é a repulsa cosmoética, é a banana piquenique, a esnobação, um desdém silencioso. É difícil, coloca né, aqui a língua de fora para a pessoa sem precisar de colocar. Sabe como é que é? É a mesma coisa. É bem difícil. Agora, eu gosto muito de banana, principalmente a banana da direita e a banana da esquerda. Porque ao mesmo tempo da repulsa, você tem que acolher a pessoa e tentar ajudar. Por isso... Não, a gente tenta ajudar, mas chega num ponto que a pessoa não quer ajuda. Então você parte para outra freguesia. O mundo tem muita gente, só fisicamente tem 7 bilhões. Muita gente que precisa de assistência, e que quer assistência, que admite assistência. Então para que você vai forçar uma pessoa que não quer nada? Deixa para lá. Sr. Walter, aqui na estrangeirismologia, na segunda linha, bem no finalzinho, o senhor pode ampliar o rapport multimilenar entre as consciências e a discordância? Sim, o rapport multimilenar entre as consciências. O caso todo é o seguinte: nós todos temos um rapport, que é uma afinidade, a empatia, aquele nível, por exemplo, de simpatia que a pessoa tem uns com os outros. Uns a gente tem mais, outros a gente tem menos. Aí depende de quantas vidas a gente conviveu com a pessoa de maneira harmônica. É assim que aparece esse rapport multimilenar. É lógico que você nunca encontra com a pessoa que seja a primeira vez, você já encontrou antes com ela, porque o grupo evolutivo da gente são milhões de consciências. Todo mundo aqui é conhecido por milhões de consciências. Não interessa se você não aparece no jornal nem na mídia, mas há milhões de consciências que sabem da sua existência. Por quê? Você já deve ter dado trabalho para essas consciências e também ajudou a algumas dessas consciências. Então você é conhecida por milhões. Então, a partir disso, começa o processo do rapport, a afinidade. E a questão do Agora, binômio? aí é que vem a amizade simples, amizade raríssima e outras coisas mais, porque a amizade ela é básica. Porque sem companhias evolutivas nós não evoluímos. Então a amizade é que mantém a companhia evolutiva. Pensa bem. Eu queria ver a relação do binômio admiração e discordância com esse rapport. Tem com tudo isso. O binômio admiração e discordância, ele é a mó do moinho. Mó do moinho. É a base que faz o mundo girar. Sem isso aí, não teria conjugação de consciências. Não haveria grupo karma. Não haveria nada. Porque ninguém é igual. Veja bem, mesmo se não há má intenção, nem numa pessoa nem em outra, a hora que elas começam a se juntar, vão ter disparidade de tendências. Porque uma experimentou uma coisa, a outra experimentou outra. Não vai conjuminar porque uma não entende a outra. No entanto, nenhuma está errada. O que está faltando é lacuna, são fissuras entre uma e outra. Isso é o binômio de admiração e discordância. Ele começa desse jeito, primariamente é isso. Agora, depois começa a ficar refinado, entende? E vai ficando a finesse do assunto. Muito mais complicado, sofisticadíssimo. Esse é o nível nosso atual. Nós estamos com o binômio, admiração e discordância, o mais sofisticado que existe nessa sociedade humana. É o nosso. Professor Valdo, eu estava ontem na qualificação do ECP2 e o senhor falou sobre a questão da desperticidade, autodesassédio. Você poderia, dentro desse tema aí que você trouxe, relacionar a mudança de temperamento relacionada aí à conquista da desperticidade? O caso todo aí é o seguinte: a pessoa entra no ECP2 para ela fazer mais assistência. Com essa assistência ela melhora. Agora, a hora que ela melhora e cresce, ela começa a ter mais aware, ela está mais desperta, autoconsciente, mais lúcida, tem maior hiperacuidade, ela está mais aguda, atilada quanto à realidade, aí ela vai ver que ela precisa caminhar para ser autodesassediada. Nessa hora entra a dispersidade. É o que a turma toda lá já está, mais de 50%, já levedou a massa.
A turma já está preparada para entender o que é o desassédio. Então a dispersidade agora é o desafio. Eles têm que enfrentar isso aí. São vocês. Vamos ver daqui 3 anos o que é que deu. 3 anos. É um teste. 3 anos é muito tempo, sabe? São praticamente 1000 dias, né? É muita coisa. Como funciona a questão do binômio admiração e discordância na relação personalidade extra e personalidade atual? No seu caso, o senhor aplica muito esse binômio na questão do Zéfiro em relação ao Valdo? Esse auto-admiração e discordância. Uma das coisas brabas que tem é justamente a inferioridade do Valdo em relação ao Zéfiro. Hoje eu estava falando isso para a Mabel, que estava me perguntando uns fatos aí sobre esse assunto do Zéfiro. Agora, veja, é uma inferioridade natural, espontânea, faz parte da vida. Por quê? O Zéfiro, quando funciona, ele funciona com 2 veículos. O Valdo, quando funciona aqui, é com 4. Isso aí dá o restringimento intrafísico. O restringimento, você nunca, é muito difícil. No meu livro, por exemplo, não sei com o seu, você é um artista, né? Tudo é possível, sei lá, não põe a mão no fogo. Agora, então, o que é que se passa? A gente tem que pensar uma coisa muito séria. Para mim, por exemplo, eu tenho dificuldade nisso, como pessoa humana, de ter a recuperação dos megacons. Os cons magnos, a lucidez maior, que o Zéfiro é possível. Agora, eu já tentei, nem quando eu me projeto, que tem expansão de consciência, eu não chego a ter aquela lucidez que o Zéfiro tem quando está bem tranquilo. Eu já comparei as coisas e cheguei a essa conclusão. Então eu vivo brigando com o meu superego. Tem vários nomes para esse negócio do superego, né? Tem outros nomes que eles usam sobre isso. Porque essa identidade extra, quando você fica sabendo dela, ela te ajuda muito. Eu não reclamo de nada disso, muito pelo contrário. Isso tem me ajudado demais. E outra coisa, aonde que ela ajuda mais? É justamente na questão da holomemória. Isso aí é impressionante, entende? Com a holomemória você faz, se você se predispõe para receber as recordações maiores, principalmente de intermissão, no meu caso é isso que eu dou mais valor. São as recordações da intermissão. Por exemplo, eu não precisava de lembrar de vidas de 1000, 2000, 3000 anos aí para trás. Isso é bobagem, 3 milênios, besteira. O que eu quero saber é o seguinte: o que aconteceu na minha intermissão antes de 1931? Você está entendendo? Isso é que seria o ideal. E é isso que eu faço. Desde a minha mocidade que eu tento lembrar disso. Agora, ó, é difícil, porque o cérebro da gente, eu ainda não sei manipular bem o cérebro, usá-lo bem. Eu vejo a hora que bate. É como se eu estivesse encurralando as ideias e o curral fica batendo, o gado fica batendo a cabeça sabe como é que é no curral? Não dá. As minhas ideias ficam ali circunscritas. É um problemão isso aí. Eu sei quando acontece isso. Mas eu noto. Existe esse período de observação, digamos, em que durante uma projeção consciente há uma expansão de consciência, então você observa a sua própria condição mas atual. Eu vou ver a minha expansão, o Zéfiro, né? Tem uma expansão maior que aquela. Sim, ainda é maior. Então é fichinha. A hora que eu começo a lembrar, eu digo, não, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é. Então não é fácil isso aí. Agora, outra coisa que eu vejo que é uma vantagem enorme é uma intermissão prolongada, desde que você esteja com lucidez assistencial. Você entendeu bem isso? Sim. Olha o nível que eu estou falando para você. Esse é o caminho que nós todos aqui precisamos, e a maioria de vocês vão caminhar para isso. Todo mundo aqui vai ter uma tendência de ter intermissão mais prolongada. Agora, o processo é manter uma lucidez assistencial, ou seja,
uma interassistencialidade lúcida. Quer dizer, você tem que estar sabendo usar a sua energia, o seu tempo, as oportunidades, as companhias que você tem extrafisicamente. Que é o que nós estamos falando hoje. Isso aí não é fácil. Tá certo. Agora, eu estava falando com a Mabel, é uma coisa, às vezes alguns de vocês também podem me ajudar nisso. Eu estou com um problema até aqui, agora que eles me arranjaram. Não chega a ser conflito, presta atenção. Mas é um problema que é um desafio. Do jeito que eu dei o desafio lá para a turma pegar, eu estou com um pior, que é o seguinte: esses nossos amigos estão preparando para ir embora. Eles devem ir embora amanhã ou depois, nesse fim de semana. Eles falaram que vão embora. Os 3 que estão aí, que nós falamos lá. Agora, esses 3 emissários do Transmentor chegaram para mim e falaram assim: olha, você agora, você vai trabalhar para colocar tudo que o Zéfiro pensa, extrafisicamente, para mostrar a extrafisicalidade para o povo que está aqui. Tudo que você puder. Então, por exemplo, eles acham que com isso eu posso favorecer mais e colocar isso no dicionário. Na verdade, o dicionário que eu estou fazendo, o interesse, a meta, o objetivo é justamente isso. É colocar. Então, eles falaram para eu calçar o processo da extrafisicalidade, a multidimensionalidade da consciência com aquilo que eu sei e aquilo que o Zéfiro já vivenciou. Isso aí não é fácil. Por isso que eu pedi para a Mabel, para ela pensar do lado dela, que ela sabe uma opção de curso sobre Zéfiro. Depois de mim aqui, talvez quem conheça mais as questões do Zéfiro seja ela hoje, devido as entrevistas que nós fizemos, o acompanhamento que ela tem feito comigo. Só de entrevista foram, acho que 29, né, ao todo, de um lado e do outro, né, de 2 temas, não é isso? Um deles é do Zéfiro puro. Foi 19? Não, mas é que 9 de outro. Mas agora com a média de 25 perguntas cada um, aí é que entra o X. Então ela tem uma noção disso aí. Se você pegar, tem mais de 200 perguntas sobre Zéfiro. Tem muito mais do que isso. Entende? Então você está entendendo a situação? Às vezes vocês têm aí alguma ideia para me dar sobre essa questão. Como eu especificar? Por exemplo, eu já fiz, depois que eles me falaram, essa madrugada eu já fiz um verbete. O verbete é para iniciativologia. Vocês estão entendendo? Quais são as iniciativas que uma consciência tem quando ela está na intermissão com lucidez? O que ela faz? Eu já arranjei 12 coisas básicas que ela faz, que é isso que eles querem que eu analise com calma. Agora, o que é engraçado é que eu escrevi aquilo lá, fui olhar, isso não tem na enciclopédia. Você vê, nós já fizemos tanto verbete na enciclopédia, não tem nada disso ainda. Como os assuntos são difíceis na Terra e com a consciência, né? Não é fácil. Gente, eu estou vendo aqui que estão aqui o Evaldo Buturi e a Alice Niemeyer, que são os autores do Moisés Bertone, Uma Vida para a Ciência. Vamos dar uma batida de palmada nesses dois. Moisés Bertone é um dos meus ídolos, sabe? Meu colega. É muito importante que estão estudando lá. Professor, aqui no ar. Sim. Ontem, né, o senhor está falando aí do restringimento, e ontem na Escola do Parapsiquismo foi pedido para se criar exercícios de condicionamento holossomático. E uma das equipes teve um insight para criar um exercício que fosse um condicionamento pré-ressomático. E durante o processo, né, que foi montado o campo e tal, eu tive a oportunidade de ir sentar ali naquele campo montado. Vários foram, todos foram, e eu fui também. E o insight que veio, lembrando isso que o senhor falou agora do restringimento, é que a sensação que eles tinham, os que ressoma, né, os ressomáticos, sim, que eles tinham uma preocupação muito grande com esse esquecimento. E me bateu uma tristeza muito grande na hora que eu estava lá, uma emoção, não é comum isso comigo, bateu ali, que eles se preocupavam em esquecer algumas coisas que eram vitais para lembrar na ressoma,
que eles viram as pessoas, vários intermissivistas que estavam perdidos e não se acharam, e eles tinham receio de não se achar na Conscienciologia. Eu achei muito interessante isso, não sei se o senhor pode falar alguma coisa a respeito disso, se realmente acontece esse tipo de coisa para aqueles que estão vindo, que estão preparando para vir, tem essa preocupação realmente? Tem, estudo aí tem, né? O processo da pré-ressoma é grave e sério. Todo Mesmo mundo sendo leva isso intermissivista. muito a sério. Quando a pessoa, a consciex, tem lucidez. Que aqueles que não têm lucidez vão lá e voltam, às vezes não estão sabendo de nada. Você está entendendo como é que é? São vegetais. Agora, a maioria devido ao processo do curso intermissivo, todo mundo já está muito lúcido. Então, isso aí é importantíssimo. Os detalhes também são importantíssimos. E aí, outra coisa que tem, quanto mais lucidez tem essa pessoa, mais, ou essa consciex, mais ajustada ela fica dentro do processo da programação existencial. E a tendência dessa consciência é caminhar para a proex de grupo, que é aquilo que eu chamo a max proex. Então, é o que acontece aqui conosco. Isso, então, alcança um nível de maior gravidade ainda. Porque aí já pega um grupo, tem que haver interação, tem que ter binômio, admiração, discordância em tudo que a pessoa faz. Porque naquele congresso intermissivista, o senhor falou que está para vir a terceira turma, não é isso? De intermissivistas? É. Então, essa terceira turma já viu o comportamento de duas. Então, sabe as dificuldades, sabe as mazelas. Já viu. Sabe os desvios. Todo mundo tem agora que pensar melhor. Né? Eles estão vendo isso aí. Então, por isso nós já estamos falando agora para a turma assumir a autodispersidade. Se você quer isso aí, eu topo. Eles estão percebendo que vai chegar nesse ponto, acabou. Aí tapa na cara e fratura exposta, não tem mais nada. A pessoa tem que assumir, né, tudo. Então, a impressão que deu que eles estão vendo as dificuldades e eles estavam preocupados em superar. Mas eu acho que o processo, ninguém vê muita dificuldade, não. A gente vê alto esforço. Dificuldade é besteira. Vocês não veem eu falando muito em dificuldade, eu falo em altos esforços, que é importantíssimo, alto esforço. Dificuldade de localizar a Conscienciologia, de se achar. Sim. Entendeu? Isso que eu estou dizendo. A dificuldade de. O embaraço que a pessoa Isso, tem. pula de paraquedas aqui. Aí onde é que eu estou? O que eu caí? Tropeço. Aqui, então? Existe disso. Tem disso. Gente, eu quero agradecer lá ao Evaldo e a Aline que trouxeram o livro que foi lançado. Está aqui. Do Moisés Bertoni. Está um máximo, beleza o livro. Eu quero ver isso aqui com calminha. Hoje eu já tenho uma leitura séria para a minha, os meus estudos. Muito bom isso aqui. Quero ver com calma. Beleza o livro. Olha só, sério. Bonito. Muitas graças, né? Aos dois. Em Exemplologia, página 12, primeira linha. Poderia aprofundar o binômio admiração, discordância doméstico. O doméstico é o seguinte: quando uma família tem muitos elementos, o binômio admiração, discordância é inevitável. Quanto maior o número dos elementos da família, mais problema é. É tanto que eu digo, se uma família tem 17 elementos, pode estar certo que tem consciência. Isso eu garanto. Isso não tem saída. Por quê? Porque 17 personalidades evolutivas de alto nível, elas não vão fazer uma família, todo mundo reunido. Sempre ela vai ficar com gente que seja inferior a ela para poder ajudar. Ela não vai ficar só com gente tudo igual. Então, com 17, já tem consciência. Pensa nisso. Então, tem que ter admiração, discordância. Eu, na TENEPS, recebo todo dia 5, 10, 20 pedidos de TENEPS para a pessoa que não discorda de alguém da família. E não fica pensando que é marido e mulher, ou mãe e filho. Não, é um monte de situações, de tudo quanto é tipo que tem. E às vezes é uma pessoa só que está causando problema para 16 outras, dentro da família de 17. Agora, Fatologia, página 9, penúltima linha. A repulsa inteligente do lado patológico das consciências, que traz falta à consciência para conseguir promover essa ação. Eu penso que às vezes o que falta
é a pessoa ser diplomata. Ela tem que ter uma certa diplomacia, quer dizer, uma política cosmoética adequada, elevada para poder funcionar. O processo de busca da admiração alheia está relacionado à questão da autoimagem deformada, pois a pessoa, para se reafirmar ou se motivar, depende dessa admiração. A autopesquisa poderá auxiliar na melhoria desse processo? Sim. A pessoa tem que ver. Quem quer agradar a todo mundo vai levar com os burros na água, vai cair no buraco. É um problema, a gente não consegue agradar todo mundo. E outra coisa, se uma pessoa ela se torna uma personalidade mais pública, ela sempre vai ter desafeto. Desafeto que ela não criou, que às vezes foi só os outros que criaram por ela, devido às afirmações da própria vida dela, ou os exemplos que ela dá. Isso é inevitável. Então ninguém vive sem desafeto. Não existe essa possibilidade. Por quê? Devido às divergências de experiências das consciências. Então nós temos que examinar muito isso e ter o binômio admiração-discordância como uma necessidade inevitável, inafastável, insubstituível da vida da gente. A psicologia possui o binômio admiração-discordância? Não, eles não dão muito valor para isso. São os bobocas, né? Até o momento. É muito pouca gente no Brasil, por exemplo, que fala em admiração-discordância. Quem é que já leu aí algum livro dele, alguma coisa boa, fora dos da gente aí? Mas não tem. Aqui no Brasil, por exemplo, dentro da área do jornalismo, que eu via, desses que criticavam todo mundo, um dos que falavam nisso e metia o pau nos brasileiros por falta disso, era justamente o Paulo França. Tantos que eu vi, críticos, desde a época do Jornal de Debate, desde a época de 1940, eu não vi ninguém falando nisso. Um monte deles, muita gente, muito cartaz, como debatedor, grande crítico e etc. tal. Por quê? A pessoa às vezes não atilou, porque ela está pensando tanto no egão dela que ela não pensa no egão dos outros. É só o egão dela. Isso aí é um problemão. Isso é aquelas pessoas que eu falo, que tem um egão tão grande que ela mora num edifício que tem 20 andares. O egão dela é maior do que o edifício. Tem disso. Essas coisas existem. Quem é que está com o microfone? Professor Valdo, aqui no ar. Trazendo aqui o binômio admiração de discordância com o processo da família, eu vi tem alguns dias que eu estou refletindo sobre uma observação empírica que eu estou fazendo, que é constatar que na região Nordeste a gente tem, assim, às vezes uma consciência dentro do grupo, mais atrelada à conscienciologia, onde a média, né, do pessoal é muito desvinculado com o processo da assistência ou alguma coisa relacionada assim. Não tem muito vínculo com a conscienciologia, às vezes só um, né, dentro das unidades do IPC, do intercampo, é uma minoria ali que tem, às vezes, uma dupla, alguma coisa assim. E aí eu estive observando que aqui no Sul, de modo geral, eu observei que tem grupos familiares maiores. Aí eu fiquei pensando qual a relação disso, né, a nível do processo evolutivo, se isso tem a ver com o processo da conscienciologia estar mais avançada aqui na região Sul e Sudeste. O problema é de educação. Educação. Nordeste tem menos educação. Quando a pessoa começa a ampliar a educação, melhora o processo de interrelacionamento intramuros, quer dizer, debaixo do mesmo teto, domesticamente falando, o lar. Então as coisas começam a melhorar. Agora, com pouca educação, sempre tem um que vira o mandão, é o ditador da família. Então a família ou fica maternal ou paternal, quer dizer, vê o paternalismo e o maternalismo. O Nordeste tem muita coisa de família, então querem criar um clã. Você está entendendo como é que é? Então aí é um problema. Acaba que o mais sábio, né? Não é mais sábio assim, né? Acaba as revistas dessa semana já estão trazendo que o Nordeste está acabando o negócio do coronelismo, essa coisa toda já não existe mais. Em algumas regiões. Nisso aí o Lula foi muito bom, porque ele ajudou nesses 8 anos de gestão dele, ele ajudou o Nordeste, de onde ele veio. Então, o nível do processo lá de educação andou melhorando lá. Porque a situação também não era tão ruim que qualquer coisa que fizesse ia aparecer. Foi o que aconteceu, que o Lula fez. Mesmo ele não dando valor para a educação, não querendo ler para nada, ele fez alguma coisa.
Agora, as revistas estão trazendo isso agora a sério. Então agora estão começando a pensar como é que vai ser. O Nordeste já não é mais do jeito que era. Coronelismo, esse negócio todo tem que acabar. Ainda tem os Sarnês da vida, aquele negócio todo, mas tudo está no fim. Isso mesmo. Eles estão na UTI. Entende? Esse povo todo está na UTI. Já Agora, não tem mais. Só acrescentando um fato, de modo geral, realmente com o processo da educação à distância e com o processo das universidades, de fato aumentou, né, o número de cursos no interior, né, a educação está mais acessível Agora, no Nordeste. qualquer coisa que você quer estudar as coisas da família no Nordeste, conversa com aquela dona lá, ó. Ela sabe tudo, a Beth. Sabe? É nossa colega aqui, é contemporânea e Pois é. conterrânea aí nossa. Ela sabe, ela pode dar um bando de loja e dar uma aula sobre o assunto. Valdo, eu aqui. No caso desse binômio como desencadeador da Eu saudade... não estou ouvindo nada. No caso do binômio como desencadeador da saudade, a saudade não seria um indicador da interprisão? Não necessariamente, né? Não vamos exagerar, que não é bem assim, né? Porque uma pessoa ela pode ter saudade, fala assim, que pena. Eu mesmo tenho, às vezes, sinto isso. Fulano, a gente nos dava muito bem. No entanto, chegou num certo ponto que ele não aguentou mais a reciclagem comigo. Eu caminhei, ele ficou para trás. Não é uma pena. É uma saudade do entendimento. Essas coisas existem. Agora, é dura a hora que você vê isso com 4 séculos, 5 séculos. Tem mesmo, é uma para-saudade muito séria. Você tem pena da pessoa, mas tem que ficar quieto. Né? Agora, eu fico só pensando, deve ter muito evoluciólogo e serenão que faz a mesma coisa comigo. Aí é a posição invertida. Caminhou mais dentro da escala da evolução. E eu fiquei para trás. Então ele olha para mim com pena. Que coitadinho do Valdeco. O Valdeco foi embora. Pifou. C'est la vie. C'est la evolution. O que ele vai fazer? Deixa para lá, né? É a vida. Mas essas coisas existem. Valdo, aqui. Sim. Professor, eu estou fazendo uma pesquisa em cima da reciclagem, né, da Ressex, e já de longa data que eu já venho estudando sobre isso e vendo as pessoas falando, eles falam que é o seguinte: a Ressex é um processo, às vezes, mais superficial, aquela história, né, ligada a corte de cabelo, mudar de casa, alguma coisa desse tipo, e se fala da Recim como sendo uma coisa mais avançada do que a Ressex. Eu estava estudando a especialidade lá, a Ressexologia, e ele fala sobre a filosofia, a técnica e a prática da Ressex dentro da interfisicalidade, que tem seu início pela Recim. Então, no caso, a Recim ela seria ainda um pré-requisito do processo da Ressex. A hora que chega num certo ponto, a Ressex perde a razão de ser, porque o processo fica só dentro da pessoa. Então tem que ser um trabalho centrífugo, tem que sair da pessoa, sair. Porque uma boa parte das pessoas começa a fazer só a Ressex, que é de fora para dentro. Então não mexe nela. Então é uma reciclagem superficial, de periférica, de moldura. Você está entendendo? Só de aparência. Por exemplo, uma pessoa vai e ela acaba com todos os bagulhos energéticos da casa dela. E chega para você e fala assim: eu estou fazendo agora a reciclagem séria. Você há de ver, eu joguei 1 tonelada de coisa, dei para os outros e acabei com tudo. Isso não é nada. Eu quero ver a hora que ela deixar de se jactar das bobagens que ela faz. Isso seria Recim. Então, aí a gente vira para ela e fala assim: olha, em vez de você queimar, enterrar, ou passar à frente as coisas, você vai começar a enterrar e queimar as coisas dentro de você. O que é que tem? Como é que está? Sobre isso, o que você acha? Como é que está? Qual a reação que você vai fazer? Então, a intraconsciencialidade é o negócio mais sério. Então, a Ressex... Mas, olha aqui, a maioria tem que começar pela Ressex. Não adianta tirar o corpo fora. Não, é porque eu entendo o seguinte... Por quê? A pessoa não aguenta fazer o negócio intimamente primeiro. Ela tem que arranjar uma coisa que a sinta... estou viva, não morri, renunciei a isso e continuo respirando.
Você está entendendo? Porque a hora que pegar lá dentro, o negócio é muito mais sério. Corta fundo, é cirúrgico. Então, primeiro é o tratamento ambulatorial para não assustar o passarinho. Depois vai para a sala de cirurgia. Então, me ajuda a clarear um pouco, então, mais, Valdo, essa questão seguinte. Porque temos duas técnicas evolutivas, né? Temos a INVEX e temos a RESEX. A técnica evolutiva RESEX, pela definição que você tem lá no Projeciologia... Não, deixa eu te falar isso mais simplesmente. Se a pessoa tem gabarito, ela é jovem ainda e não cometeu muita besteira, ela está na INVEX. Fim de papo. Se não está, não está. Fim de papo. É reciclagem o resto da vida. E ó, fica para outra vida. Banana para a pessoa. Tá. E acabou. Não tem mais nada, não há discussão nisso. Não, isso eu entendo a também. A maioria é reciclante, não adianta. E outra coisa, tem muita gente que aparece com aquela panca de inversor que não é nada, é reciclante. Não, eu entendo tem isso aí. Tem cada rombo desse tamanho, ó, na vida dele. A minha dúvida é o seguinte, porque eu não estou entendendo então essa questão da RESIM e da RESEX. Porque você fala de duas técnicas evolutivas, INVEX e RESEX. E da RESEX... Agora, tudo isso é rótulo. Eu entendo, tudo isso é estereótipo. Eu entendo. Isso não adianta. Deixa eu concluir meu raciocínio. Da pessoa. O que você está fazendo? Como é que é? Não, eu entendo. Só que a questão é a seguinte, é porque eu só queria entender de fato o que é que vem antes. Por exemplo, o que é que é pré-requisito. Pela definição, você coloca que a RESIM é a base da reciclagem existencial. É. Porque só o que me deu nó na cabeça é porque eu sempre ouvi o seguinte, que a RESEX é como se fosse uma coisa superficial, externa, como você falou. Para começar, é o curso primário, é aquele pré-maternal. Você está entendendo? Está começando, é criança, está engatinhando. Isso, tá. Mas se é dessa forma, então por que a técnica é da reciclagem existencial e não da reciclagem a reciclagem é que manda, a maioria precisaria de reciclagem. Se começar a fazer reciclagem, viva! Vamos bater palma, está começando, já é alguma coisa. É um triunfo. Que a maioria, você não pode chegar e falar, olha, você tem que deixar de roubar as coisas dos outros. Isso não adianta. Tem que começar numa coisa menor. Olha, seria bom você olhar que você está começando a ficar com obesidade. Já ajuda. Então tem que começar pelas pequenas coisas. Não adianta ir para a cirurgia de cara. Olha na família de vocês. A hora que fala qualquer coisa sobre cirurgia, a pessoa salta de banda, porque é um negócio muito sério. A RESIM é cirurgia. Câncer, tem que examinar tudo, fazer uma opção de exame, que às vezes não precisa ainda da cirurgia. Vamos examinar, porque o câncer está na moda, né? Todo mundo tem câncer, até eu já tive. Então isso faz parte do serviço, eu já entrei na moda. Agora então você veja, não adianta falando em cirurgia de cara, tem que examinar primeiro, com calma. Então, a mesma coisa é um sujeito, apareceu um cara, vê o crime, ali apareceu um acusado. Ele não é acusado, ele é suspeito. Você ainda não pode acusar o cara, tem que arranjar prova. Então, a mesma coisa, o problema do exame, é o processo da reciclagem, é o problema da RESIM. Então, haveria necessidade de se fazer uma atualização da definição da especialidade, ressexologia? Não, isso aí não precisa, que está tudo certo. Eu não vejo incoerência nenhuma do que eu escrevi. Não, porque você coloca aqui, se tem início a reciclagem, tem início pela RESIM. Entende, eu estou te falando, claro. Para uma pessoa que vem com curso intermissivo, ela já chega sabendo isso tudo. Eu comecei a fazer RESIM, menino. E já tinha noção dessas coisas todas. Quer dizer, eu sou um cara da cirurgia infantil, que é a coisa mais rara que tem aqui. Entende? Qual foi a primeira RESIM que você lembra de ter feito? A primeira RESIM foi lá na praça, lá dos meus amigos lá, que tinha uma farmácia de um lado, e ele tinha uma casa que era um palacete. Se não me engano, esse prédio ainda tem lá em Monte Carmelo até hoje. Agora, o que se passa? Eles fizeram um palacete pequenininho, mas muito bem feito, uma escada que tinha que subir para chegar até lá, aquele negócio todo, como se fosse um promontório no meio da praça. É o que aparecia mais lá na praça. É uma praça secundária, não é no centro da cidade, um pouco afastado para baixo. Agora, o que se passa? Entre os meus colegas, eu no curso primário, o povo gostava muitas vezes de
estudar comigo, e sempre foi assim na escola. Porque eu, às vezes, tinha lido mais, eu tinha os livros, fazia isso, fazia aquilo, levava tudo a sério, e sempre gostava de estudar. Então, eles queriam tirar partido disso. Uma dessas pessoas começou a ficar muito amigo meu. E outra coisa, era uma menina. E a menina, então, e tinha também um irmão. E todos os dois estudando comigo. Agora, o que se passa? Eu não conhecia nada da casa deles, nem sabia quem era. Aí, os dois me convidam para ir na casa deles para ajudar no exercício da escola, do curso primário. Que o curso primário que a gente tinha era muito puxado, apertava muita gente. Então, eu fui na casa e fiquei encantado com a casa, porque eu não tinha visto uma casa tão bacana daquela. Eu tinha vivido lá, nunca tinha saído de Monte Carmelo. Vou ver, é um dos palacetes, uma das coisas mais bacanas que tem lá. Pelo menos que tinha na ocasião. Então, examinei aquilo tudo, vi aquilo tudo, etc, tal, aquelas coisas todas. Mas notei que a hora que eu entrei, a mãe e o pai dos meninos me olhou assim meio de lado. Eu, como sinto energia, saio dessas coisas, fiquei desconfiado com aquilo. Mas ajudei os meninos, etc, e fui embora. Aí eu chego para minha mãe e falo assim: minha mãe, como é que é aquela família lá do fulano, que tem aqueles dois colegas meus da escola, como é que são? Eu falei assim: meu filho, não é bom não mexe muito com esses meninos não. Eu falei assim: mas por quê? Porque eu fui lá na casa deles, me pediram para ir lá para ajudar no exercício lá do processo da Dona Odete, que é a professora, que pediu, como é que é? Senhora, mas evita isso. Como é que eles se trataram lá? Eles te deram algum doce, alguma fruta, alguma coisa? Não deram nada. Ah, sei. Você ajudou os meninos? Ajudou. Então, acabou, não vai lá mais, não. Falei assim: minha mãe, mas o que tem? Falei assim: é porque eles são muito orgulhosos, meu filho. Aquele povo todo tem o nariz para cima, olha a gente só de lado. Eles acham que são os maiores ricos do mundo. Não tem jeito. Todos eles são assim. Tem o rei na barriga. Era o nome que se usava naquela ocasião. Eles têm o rei na barriga, deixa para lá. Aí eu falei assim: ah, então é assim, é. Quer dizer, então, que se eu for ajudar os meninos, tem que ser fora da casa deles. É, assim você pode. A partir disso, então, eu comecei. Isso já era uma reciclagem interconsciencial, porque procurei não ter raiva dos caras, nem nada. Mas agora, quero confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei super curioso de ver o pai e a mãe dos meninos de novo, para me examinar com calma. Então, o que eu fiz? Arranjei uma desculpa, que tinha lá o negócio da farmácia, com o negócio perto da praça, que tinha uma opção de árvore, ficava lá para me ver o pai e a mãe deles, como é que era. Que eu queria examinar para ver como é que era. Sem raiva, sem nada, só para ver. Aí eu via que eles se cuidavam muito, andavam muito bem, mas agora que era um posudo, o nome era esse, posudos, orgulhosos, tinha o rei na barriga mesmo, entende? Agora, o que se passa? Eu continuei vendo aquele povo com o tempo, muita coisa deu para trás depois, com eles, muita coisa deu para trás, isso tudo sumiu, então aquele orgulho durou pouco na vida deles. Agora, o homem estava muito bem de vida, a situação toda que eles tinham, a casa muito bem, cheia de obra de arte, aquela coisa, que não era uma coisa comum em Monte Carmelo. Monte Carmelo, naquela ocasião, tinha 5, 6 mil habitantes só, era pouca gente. Agora, isso me deu a noção do processo íntimo. Dentro de mim, eu não ficar com raiva nem do pai, nem da mãe, nem da situação toda, ver as crianças, atingir depois com as coisas. Agora, só para chatear, de vez em quando eu dava umas coisas para os meninos. Você está entendendo? Não me dão, né? Eu dou para eles. Então, isso tudo é para equilibrar, é o contrabalanço. Agora, eu nunca pude esquecer isso aí. A minha idade lá era 8 anos, pra você ter uma ideia. Isso foi na época que eu estava no curso primário. Agora, eu com 8 anos já sabia escrever, ler, tinha correspondência, tudo, era epistológrafo, já tinha uma vida assentada como se fosse um escritório, junto com a minha mãe. Isso aí me ajudou muito. Agora, você está entendendo então, né? Agora, por que é recém?
Era um problema de orgulho mesmo, mas o problema era meu. Como é que eu ia reagir com isso? A minha mãe toda me falou, assim, meu filho, não fica com raiva de Deus não, você tem que entender. Povo ignorante não tem jeito. É isso que a gente chama de bitola. Se a bitola é estreita, não adianta, o cara é bitolado. Você não vai resolver isso de uma hora para outra. Ainda mais você como menino, a minha mãe falando, não adianta ir lá. Eles não vão nunca fazer um debate com você, expor certas coisas. Você é criança. Eles não vão dar valor para você nunca. Como não deram quando você foi lá. Agora, nunca mais eu subi aquela escada para ir no palacete. Agora, mais tarde, foi lá, parece que uma daquelas casas lá, é que veio o tal médico que fez a operação de apendicite por ele mesmo. Sabe? Lá em Monte Carmelo. Não tinha outro médico, não tinha nada. Ele mesmo anestesiou ele mesmo, tirou o apendicite que está supurado e acertou ele todo, ele mesmo. Machão. Eu nunca pude esquecer, porque é a mesma área, sabe? Lá. Eu sempre guardei isso. Lá, de vez em quando, tinha lugar que eles faziam uma espécie de palacete, ficava aquele bangalô lá em cima, uma escada para subir, para mostrar a imponência. Agora, veja, a casa já era imponente, a apresentação dela. É engraçado a gente pensar nisso, né? Que a própria residência da pessoa já mostra o temperamento dela. Agora aqui, a saudade que o senhor se referiu da admiração e discordância é de mão dupla? Sim, pode ser. Por exemplo, na relação familiar, a saudade pode ser sentida tanto pela consciência que evoluiu, quanto por quem se manteve estagnado. Sim, perfeitamente. Em Teraciologia, página 10, primeira linha. Gostaria que comentasse a interação entre os parceiros da dupla evolutiva. Hoje completo 28 anos, conheci minha duplista em 2008 e só estou com ela até agora porque eu uso o binômio admiração e discordância teaticamente. Ela tem 17 anos e com esse relacionamento me sinto fisicamente com 18, mas consciencialmente com 38. Você está na metade do caminho. Agora, o problema é todo o seguinte, parabéns a você, esse aqui é aquele meu parente aqui, eu falo que é meu parente, hoje ele está completando 28 anos. Olha, você já está maduro, com 26, já não tem mais nada para crescer na sua cabeça. O cérebro já chegou no ponto. De modo que olha bem isso aí, como é que está. Agora, a interação entre os parceiros da dupla evolutiva é um problema de você fazer concessão. Se você continua com a sua menina de 17 anos, mas você está ajudando a ela de modo efetivo, ela está progredindo, vale a pena continuar. Olha bem isso. Porque, antes de mais nada, a dupla evolutiva é para ajudar um e outro. Olha bem. E você, nesse caso, é que é obrigado, pela circunstância, a ajudar mais do que ela. Quem tem que fazer mais concessão é você. 38 para 17, tem que dar um jeito. Poderia falar sobre a síndrome do ostracismo? Olha, a síndrome do ostracismo tem uma opção de coisa, mas cadê o Marcos? Ele não está aí? Seria bom ver o livro dele, né? O livro dele tem um livro sobre o ostracismo, né? E existe também um verbete que nós escrevemos há muito tempo sobre o ostracismo. Seria bom você ver. O ostracismo é o seguinte, é uma pessoa que teve muita fama, celebridade, foi uma grande estrela pop, por exemplo, e de uma hora para outra, chega numa certa idade, ela perde aquela celebridade. Por exemplo, se uma mulher que era boazuda, etc., sexy, ela vira um esqueleto, então ela perde, ninguém está olhando mais para ela, porque ela virou apenas, murchou a vida. Se é o outro, por exemplo, que era uma cabeça, que aparecia nisso ou naquilo, e que depois ele começou a ficar alterado, ele então às vezes entra no ostracismo. Então o ostracismo é o esquecimento daquela pessoa que foi uma celebridade. De modo geral é isso. O Zéfiro era envolvido com transmigração? Depende, o que você está falando de transmigração? Preciso saber o que é isso. Transmigração tem um monte de coisa. Agora, ele era, porque fazia assistência, sempre fez assistência aos outros. Inclusive, extrafisicamente, de vez em quando, as consciências mais lúcidas um pouco, elas recebem visitantes extraterrestres. Tudo isso é transmigração temporária. Tem uma visitação rápida, a pessoa vem e volta.
Tenho 32 anos, iniciei a TENEPS, mas interrompi, pois considerei não ter as condições necessárias. Sempre senti que tinha parapsiquismo, mas não sei lidar da melhor forma com ele. A minha vida está uma confusão, mas com tendência a se organizar. Tenho várias questões a resolver decorrentes de erros pessoais. Qual a melhor atitude que eu posso adotar para estabilizar minha vida e reiniciar a TENEPS? Olha, a melhor coisa que tem é o seguinte: você só começar a TENEPS agora quando a sua vida estiver totalmente assentada, começando pelo seu pé de meia. E bem, dupla evolutiva, pé de meia, o caminho, por exemplo, já aberto para escrever artigo, defender um verbete, escrever a sua obra-prima. Aí você começa a TENEPS. Já que falhou uma vez, a segunda você não pode falhar, porque senão fica ruim. É muito ruim. A segunda já não vai ser a mesma coisa, ela vai ser mais difícil. Por isso, é bom você ter um preparatório, quer dizer, fazer um preparatório mais forte. Quando converso com minha duplista, quase sempre ela se irrita pelo fato de eu falar as ideias que tem em mente, indo até o fim no que estou pensando. Ela fala que uso o tom de que só eu estou certo. Entretanto, sempre quero escutar e fazer com que ela me convença que a ideia dela está certa. Sempre falo para que ela seja mais incisiva e firme nas ideias que tem. Ela se irrita por eu ser firme nas minhas opiniões e acaba se alterando. Eu fico sendo o vilão da história. O que estou fazendo de errado? Devo ser menos incisivo? O que posso fazer para melhorar a situação? Não, a melhor coisa que você faz é o seguinte: escuta mais e fale menos. Parece que você está falando mais do que está escutando. Deixa ela falar. Mulher tem o laringo chakra mais evoluído que o do homem. Pode ser que o dela seja superior ao seu. O urubu observa isso. Às vezes é importante no seu caso. Veja bem. Agora, o negócio é o seguinte: a coisa mais difícil que tem é a gente ficar calado escutando. Falar é a coisa mais fácil que tem. Eu fico olhando, por exemplo, em casa tem uma moça que deixou o cachorrinho de 2 meses conosco, uma cadelinha. A cadelinha fala sem parar. E ela está querendo melhorar todos os tons, sabe, do latido dela, de tudo quanto é jeito. Exige a presença de todo mundo. Agora, veja, 2 meses já está assim. Ela vai ficar com latido de alto nível. Deve ter sido, ou está a caminho de ser uma loba, porque está muito forte. Você está entendendo a situação dela? Então, veja, é cadelinha. E late muito. Eu falei assim: está perfeito. É assim que as mulheres adquirem um laringo chakra mais forte. Está perfeito. A moça viajou. Dentro dos 2 dias ela vai pegar de novo a cadelinha. Essa noite, na hora que eu fui tomar o meu de jejum, que é entre 3 e 4 horas da manhã, foi um problema, aonde ela estava. Mas eu perguntei para a Cris, eles não escutaram barulho de cachorrinho, não. Então foi bom. Porque eu procurei acalmar tudo na hora, porque senão o negócio não é fácil. Eu estou recebendo aqui um convite aos voluntários da CCCI. É o dia 17, é amanhã. É o 23º Congressamento das ICs. E com o lançamento do livro que nós mostramos aqui, do Moisés Bertoni. Convidam lá no local auditório do discernimento às 6h30 até às 21h30. De modo que vocês estão convidados. É o secretário-geral da Unicim, Marcelo Silva, e a Renata Pialarice, que é do Comitê de Planejamento e Projetos. Muito obrigado pelo aqui o convite. E eu estou vendo aqui que eu estou com a eleição da tertúlia, que já foi escolhido. Amanhã é legislador evolutivo. Aqui nós temos um monte deles. Está para vocês. Legislador evolutivo é o tema de amanhã. Vamos ver o que nós vamos sair dessa. Agora, gente, nós ainda temos ainda 8 minutos aqui para nosso debate, a nossa briga intelectual. O que é que vocês têm para depor nesse tribunal de Nuremberg? Contra mim. Há um bom tempo atrás, se você se lembra, você falou que teve uma vez uma concierge que falou para o senhor que ela estava saturada de
está estagnada e todo mundo passou ela. Eu queria saber se o senhor tem contato com essa consciência e se ela fez recim. Ela fez. Essa aí fez depois. Ela começou a estudar as coisas. Começou a partir... Agora essa consciência, ela começou a me acompanhar. E o enumerador começou a dar assistência para ela. Então eu vi durante uma boa temporada que aonde o enumerador vinha, ela estava junto. Então ela começou a ser uma assessora do enumerador. Desse jeito qualquer um melhora. Ela melhorou. Se é essa que eu estou falando, parece que é essa que eu disse para você. O senhor falou, tem tempos atrás, você falou justamente, como o assunto foi recém, que o Álvares levantou ali, eu lembrei que o senhor tinha falado há bastante Agora, tempo. você pensou ela ficar perto do enumerador com aquela pose dele tranquila, de serenão quase? Mas a pessoa aprendeu muito. Então, mas ela começou a demonstrar que queria melhorar e o enumerador sentiu que seria um campo fértil. Ele trouxe um ponto para sem perto nó. dele. Se ele investiu a favor dela, é porque viu que ela tinha possibilidade. Eu, às vezes, dessono uma pessoa que eu gostava muito, às vezes não era nem meu parente, mas gente que eu gostava, qualquer coisa assim, eu peço para o enumerador, aqui, por favor, vê se você pode colocar ela do seu lado. A maioria não pode. As pessoas ainda não têm gabarito para isso, elas não admitem. Em vez de ajudar, pode piorar. Entendeu? É igualzinho, por exemplo, você pegar uma pessoa que está numa condição ainda criminosa e você pega e leva para um lugar que tudo é positivo, ela vai se sentir deslocada. Com o processo dele é isso. Então tem que ter aquele nível que ele chega e dá, não, essa aí o veredito é a favor. Ela está no ponto, já está mais ou menos madura, essa aguenta. Agora, isso aconteceu várias vezes, é tanto que eu evito de fazer isso. Eu não faço mais, eu não tenho pedido mais nada para ele, já faz alguns anos. Entende? Porque a maioria que eu pedi não deu certo. Quer dizer, eu tinha uma simpatia, mas não vi o alcance, você está entendendo? As repercussões daquilo com a pessoa. Mas quando o senhor conheceu essa consciência, ela estava iniciando essa recém ou ele já contou de uma... já tinha iniciado? Havia uns processos que a pessoa fez, depois ela parou, depois ela fez uma recidiva, quer dizer, ela caiu novamente alguma coisa, como se fosse uma síndrome de abstinência. Aí é que entra o negócio. Agora, ele examinou e falou, não, ela é recuperável. É igualzinho aquela pessoa que chega aqui, eu examino e falo assim, não, esse toxicômano não é recuperável, vamos ajudar. Quantos aqui, vocês sabem, quantos nós já melhoramos aí a situação. Mas não são todos. Tem uns que não tem jeito, tem uns que o negócio é internar, não tem outro jeito. Agora, esse fisicamente, às vezes é internar. Lá no Pombal tem lugar para isso. Entende? É igualzinho um resort, é igualzinho um hospital, é igualzinho, sabe? É uma instituição própria. Aí, no caso, ele fez mais ou menos, acredito, né? Eu queria ver do senhor. Se ele fez mais ou menos o que o senhor faz. Pega a pessoa, vê os potenciais da pessoa e ela começou a trabalhar com ele, produzir com ele. Agora, ó, deixa eu só te falar uma coisa mais séria aí. Você sabe que eu, por exemplo, na década de 70, por exemplo, assim, 60, 70, 80 mesmo ainda fiz isso. Tinha uma pessoa, por exemplo, que às vezes você via, principalmente homem, que tinha muita tendência do ponto de vista de ciência, discernimento, intelectualidade. Então, a pessoa às vezes estava interessada numa ou outra coisa das nossas teses, sabe, alguns dos princípios nossos. Então vinha falar comigo, aí eu falava para ele, assim, ó, você querendo, eu vou te dar um banho de loja. Você vai ficar comigo 48 horas. E depois, vamos ver o que é que faz. Mas, geralmente, era pessoa de casca grossíssima. Você está entendendo? Agora, alguns desses deram certo. Você limpava a pessoa de uma hora para outra, mas agora o enumerador, o tal mal, vários dos amparadores me ajudavam. Quando eu via que dava, colocar a pessoa perto de mim. Então, por exemplo, ela ficava comigo às vezes 48 horas. No segundo dia, lá pelas tantas, eu falei assim, você senta aí agora. E agora eu vou fazer um acoplamento. Então, fazer um acoplamento áurico, energético, sério com ela.
Às vezes a pessoa descoincidia na hora. Outra hora, aparecia o avô dela na minha cara e ela começava a ver no avô. Como se desse uma mensagem para ela. Aquilo mudava totalmente a vida da pessoa. Mas, por exemplo, nessas pessoas todas, nunca daquele nível foi possível que ela seguisse junto com a gente durante muito tempo. A própria vida dela não permitia isso. Eu atendi gente nessa condição, no Brasil, no exterior, e gente que veio do exterior para cá, para passar comigo. Eu falando com o cara o tempo todo em inglês, 48 horas. Mas nenhuma continuou? Não. Muitas melhoraram, todas nós fizemos, mas nenhuma delas pôde ficar perto da gente muito tempo. A própria vida não permitiu isso a elas. Você está entendendo? A pessoa queria, mas não dava. Então, você veja, há uma série de fatores que nós temos que levar em consideração. Dentro dos processos da tendência da pessoa, você tem uma tendência, vai aglomerando e acumulando, fazendo uma aglutinação de condições que, às vezes, aquelas próprias condições tornam aquilo impraticável. Você entende? Devido à acumulação que você fez. Então, a gente tem, de vez em quando, que fazer um levantamento para ver a qualificação dos nossos interesses. Se a qualificação está de acordo, está boa. Para ver qual é a natureza da nossa intenção, da nossa meta, do nosso objetivo. A média de idade era mais ou menos a mesma ou variou muito? Não, variava. Vinha gente desde 30 anos a 56. Tem um, por exemplo, que tinha 56 anos. Mas as pessoas... Agora, é impressionante. É a hora que a pessoa vê. Porque depois de 48 horas, a pessoa já viu uma opção de coisa comigo. Naquela ocasião, eu me dedicava ao processo. Todo o meu trabalho, a pessoa via o que eu estava fazendo. Até quando eu ia ao banheiro, eu falei assim, espera aí que agora eu vou ao banheiro. Aí você fica de fora. É quando ficar fora, você está entendendo? Era um jeito para dar encaminhamento na pessoa. Agora, as coisas aconteciam. Agora, é impressionante a hora que acontecia um fenômeno. Por exemplo, um desses meus amigos, eu levei para o meu escritório, ele sentou aí, eu fiquei na minha cadeira do lado de cá, assim na mesa. Igual que você está aí, eu estou aqui, mas um pouco mais próximo. Comecei a fazer um negócio, aí chega o Talmor e fala assim, fala com ele para ele concentrar, porque nós vamos mostrar uma coisa para ele. Aí eu falei assim, você se concentra, que agora nós vamos mexer com um processo de energia maior com os amparadores. Olha bem, agora, aquilo não demorou 1 minuto, deve ter sido meio minuto. O cara veio, Valdo, impressionante. Como é que eu vou explicar isso? Eu vi tudo aqui, do alto. Eu vi a terra. Eu vi tudo. Como é possível? Ele já sabia que eu não fazia hipnose, que eu sou contra isso. Então eu falei assim, mantenha seu espírito heterocrítico, autocrítico. Não admita nada que nós estamos fazendo. A experiência é sua. Agora, o cara foi e voltou com lucidez absoluta. É aquilo que a gente chama de fuga extrafísica. Estirada do corpo, assim, que é uma espécie de projeção vexaminosa. Agora, o cara mudou o resto da vida. Isso aí passou perturbado uma temporada de pensar demais, filosofar profundamente, mas mudou. Gente, eu agradeço a atenção de vocês e vamos passar para amanhã, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 105 assinaturas nos livros de presença, 25 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 40 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos 5 recados. Marcelo Silva sobre congraçamento, Milena sobre o curso sobre monarquia, Lília, Escola de Parapsiquismo, Miriam, chamada de trabalho da OIC Jornada de Saúde 2012, Kátia e Verônica, cursos da IAC em Foz. Antes, a Eliane com os amigos da enciclopédia.
Boa tarde. No dia 1º de janeiro de 2012, vai haver o sorteio mensal relativo a dezembro do programa Amigos. Obrigada. E vai ser um sorteio especial. Olha, vai ser sorteado um iPad 2 maceteado, né, com algumas turbinado, uma máquina digital, uma máquina fotográfica digital para aqueles que renovarem ou aderirem em dezembro, uma vaga no curso Balanço Existencial, que acontece de 18 a 21 de fevereiro de 2012, e mais uma vaga no curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica, no dia 22 de fevereiro. Então aproveitem, quem está com a assinatura vencida, aproveita, renova agora em dezembro e concorra, além de todos esses prêmios, também a máquina fotográfica. E quem não é, pode se tornar amigo, e é muito fácil, basta ligar para o 45 35 25 26 52 ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui novamente para reforçar que amanhã no Auditório do Discernimento, dia 17 de dezembro, com início às 18h30, mas nós estamos convidando as pessoas para chegar às 18 horas, porque nós vamos ter os painéis das ICs com a exposição das pontuações, o que as ICs realizaram nesse ano de 2011, e às 18h30 nós iniciamos então a mesa para o 23º congraçamento das ICs, onde cada coordenador, cada presidente ou secretário-geral vai apresentar as suas metas, os seus megas projetos para o ano de 2012. Contamos com a presença de todos vocês lá. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que ocorrerá no dia 20, 21 e 22 de janeiro, aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu. O curso objetiva aprofundar a compreensão histórica e conscienciométrica da monarquia. Os principais tópicos que serão trabalhados será o trinômio, poder, prestígio e posição, os efeitos patológicos da arrogância, a interação família real, grupo evolutivo, o antagonismo, finesse evolutiva e autodissimulação, e o binômio antepassado de si mesmo, personalidade consecutiva. Serão 7 professores: Jarbas Paranhos, Miriam Sanches, Fabiana Carvalho, Cristina Aracaque, Milena Mascarenhas, Pedro Fernandes e Laura Sanches. Convidamos a todos. Obrigada, até mais. Convidamos a todos para participar da Escola do Parapsiquismo, que vai ter a sua primeira turma no módulo 1, dia 4 a 8 de janeiro de 2012. E esse módulo ele vai falar sobre o autodiagnóstico parapsíquico e a autoprescrição parapsíquica. O módulo 2 vai ocorrer nos dias 16 a 20 de julho, que a temática será autocrítica e autocientificidade. Módulo 3, 12 a 16 de dezembro, sobre interassistencialidade. Cada módulo desse da Escola do Parapsiquismo, o mais importante é que o aluno ele vai ter entrevistas com professores técnicos e EPICONs, onde o aluno vai fazer o seu autodiagnóstico quanto ao seu perfil parapsíquico, e todo mundo da equipe, né, de professores vai estimular esse aluno a conquistar mais qualidades, mais talentos, né, sobre o seu parapsiquismo. Então esse curso ele é novo, né, a gente está finalizando a primeira turma agora em dezembro, e eu trouxe um aluno que é o Jorge, onde ele vai abordar a sua vivência durante esse 1 ano de desenvolvimento parapsíquico. Eu estou fechando agora a primeira turma do parapsiquismo da escola, no 3º módulo. Foram experiências muito boas, interessantíssimas sobre parapsiquismo. Praticamente todos os módulos nós tivemos dinâmicas, exercícios de parapsiquismo, estudos de verbetes, de temas, e também além das aulas online que nós tivemos acompanhamento durante o ano. Então eu aconselho aqueles que querem desenvolver ou aperfeiçoar o seu parapsiquismo, para que agora, a partir de janeiro, começando o primeiro módulo, venham participar, tenham essa oportunidade. O custo-benefício do curso é muito bom, em relação ao preço, em relação ao tempo que você vai ter participações, interações, bioenergética, parapsiquismo de campo, acontece de tudo ali em termos de desenvolvimento parapsíquico. Então, eu acho muito interessante aqueles que estão em Foz ou fora, que se inscrevam, porque as vagas não são muitas,
e já tem um número já razoável de alunos inscritos. Então, aconselho a todos aqueles que querem melhorar o parapsiquismo. Então, maiores informações é só ligar no CAEC 45 3525 2652. Boa tarde, eu estou aqui em nome da OIC para a chamada de trabalhos para a 7ª Jornada de Saúde da Consciência da OIC, que será realizado no ano que vem, de 7 a 9 de setembro de 2012. Os temas, as abordagens serão teáticas com relação à autoconsciencioterapia. E nós iremos focar sobre a autocientificidade aplicada à saúde. A data de limite de envio dos trabalhos é dia 25 de fevereiro de 2012. Contatos da OIC, telefone 45 aqui em Foz, 3025 1404. Obrigada. Boa tarde a todos. Se vocês estão programando a agenda de cursos para 2012, a IAC vem oferecer 2 cursos que talvez possam interessá-los. Teremos o Dupla Evolutiva na Prática, no dia 11 de fevereiro, com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Eles já compõem uma dupla faz muito tempo, quase 20 anos, trabalham juntos no voluntariado internacional da Conscienciologia e hoje atuam também na condição de EPICONs. O curso vai ser bastante objetivo, direto, mostrando os bastidores da vivência de uma dupla. Então, todos aqueles que pretendem constituir uma dupla ou querem aprofundar esse assunto, sejam todos bem-vindos. No dia 12 de fevereiro, domingo à tarde, teremos o curso para Ecologia e para Tecnologia com o professor Wagner Alegretti. Hoje, ante as atuais circunstâncias do planeta, vemos que é indispensável uma reciclagem de todos nós enquanto à sustentabilidade planetária. Este curso dará informações e recursos para que a gente possa fazer uma reciclagem cosmoética, para também não cair na postura do eco chato, e sim uma postura nova que favoreça a evolução das consciências no planeta por mais tempo e assim poder assistir uns aos outros. Esperamos vocês nos 2 cursos. Vocês podem fazer a inscrição com a professora Kátia Arakaki, comigo, com a professora Carol Nayek, e também para quem quer fazer a inscrição à distância, por favor, entre em contato com o e-mail brasil@iacworld, de mundo em inglês.org. Repetindo, brasil@iacworld.org. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é legislador evolutivo com 10 votos. Especialidade alta evoluciologia. Boa tarde a todos. Obrigada. Até amanhã.